Olá, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Hoje eu quero falar de uma situação que trouxe uma polêmica aí para o meio evangélico. Há alguns meses atrás, um pastor batista, um pastor que eu já ouvi muito, ainda ouço, inclusive no dia eu estava ouvindo a mensagem, no momento que ele estava falando. Já havia muito tempo que eu não o ouvia falar, né? Mas nesse dia eu estava assistindo e aí ele lançou lá uma frase que eu falei: isso aí vai dar pano pra manga. Não deu outra. No outro dia virou notícia em tudo quanto era perfil de pastor, de teólogo. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. Esse pastor disse que era necessário atualizar a Bíblia. Ele estava falando de algumas coisas que a gente insiste, alguns textos que podem ser utilizados para uma coisa ou outra, mas eu quero te deixar tranquilo que o assunto não é. Eu não quero entrar no mérito do que ele disse ou deixou de dizer. Jura! Ele até cita um texto de Deuteronômio que fala de uma moça que, se for abusada num campo e ela não for comprometida com alguém, basta o rapaz indenizar o pai da moça e ele vai casar com aquela jovem, né? Mas o foco não é esse. O que eu quero dizer é que ele fala que precisa atualizar a Bíblia, precisamos de uma Bíblia atualizada, e eu quero dizer para você que está assistindo aí, caso você não saiba, já temos uma Bíblia atualizada. Olha, inclusive eu tô com uma delas aqui, ó. Tem um RA aqui, ó, no cantinho. Mas esse RA quer dizer que é revista e atualizada. Já temos a Bíblia atualizada, viu? Mas eu quero deixar claro também que essa atualização é da tradução. Nós temos uma tradução de João Ferreira de Almeida, um português. Ele traduz para o português, só que em termos muito arcaicos, né? Termos que não são utilizados hoje mais. Se a gente pegar uma carta de Pero Vaz de Caminha, de Camões, da época que eles chegaram à América, é português, a gente vai ter muita dificuldade de entender o que eles estão dizendo, porque a língua vai se atualizando, o idioma vai se atualizando. E ainda temos um agravante: o texto bíblico foi escrito em grego, hebraico e algumas partes em aramaico. E aí a gente pega um texto que foi escrito há mais de 1000 anos. Os textos mais recentes há 2000 anos, né, na verdade. E os textos mais antigos passam de 3000 anos aí. E em outro idioma, se a gente tem essa dificuldade com o texto no próprio idioma, então é preciso às vezes ter alguns ajustes. Tem até algumas pessoas que falam: eu só leio se for na revista e corrigida, né? Porque é um texto padrão. E aí eu fui procurar um texto para mostrar essa dificuldade, porque se você lê alguns textos em uma versão um tanto arcaica em relação ao que é falado hoje, as pessoas ficam até difíceis de entender. Tem muita gente que fala assim: não, eu leio a Bíblia, mas tem dificuldade para entender, para interpretar. E aí você fala assim: não, continua lendo, que um dia você vai entender. Faz o seguinte: pega uma versão mais atual. Não precisa ser atualizado não. Se você não quiser atualizar o texto bíblico, né, e é claro que eu estou falando de atualização aqui da tradução, né, não da essência do texto. Mas se você falar assim: não, a atualização eu não quero, esse trem deu polêmica demais. Nós temos outras traduções. A NVI é uma tradução fantástica. Nós temos a Nova Almeida atualizada. A Sociedade Bíblica entendeu que precisava dar uma ajustada, né? E fez mais um ajuste aí na tradução, que é a Nova Almeida atualizada. Mas temos também a NTLH, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva. São textos interessantes. Eu aconselho você a ler nas várias traduções para você entender melhor, para que você possa interpretar melhor. Porque nós estamos falando de um texto que é regra de fé para o cristão. Você lê aquilo e sua vida é guiada por aquilo. E às vezes cometemos equívocos, ou muitas pessoas cometeram equívocos por usar uma tradução um tanto arcaica. E eu vou ler uma mesma passagem. Quando eu abri o texto bíblico, saiu no Salmo 58, e eu falei: esse aqui é perfeito para mostrar essa diferença, né, e a dificuldade que é. Então eu vou ler aqui o Salmo 58, primeiro na revista e corrigida, que os termos são termos que a gente quase não usa no dia a dia. Então ele fala assim: acaso falai vós deveras, ó congregação, a justiça?
julgais retamente, ó filhos dos homens? O quê? Como? Ele está fazendo duas perguntas. Vou repetir, que eu acho que você teve dificuldade para entender aí. Assim como eu também tenho, viu? Acaso falai vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens? Então, assim, quem não tem costume com o texto, fala assim, o que esse cara está dizendo? Acaso falai vós deveras? Quem diz isso no dia a dia? E aí eu vou para a Revista Atualizada, que é um pouco mais contextualizada com a nossa época, e aí a tradução já está assim. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Opa, já deu uma clareada, não deu? Julgais com retidão, ó filhos dos homens. Então a gente já entendeu o que ele está falando para alguém que julga, né? Essa congregação aqui são anciões, são os chefes de tribos, as pessoas que normalmente, quando havia alguma demanda, era levado até esses indivíduos, esse pessoal que é chamado de congregação. Às vezes quem só lê congregação vai pensar assim, não, então é justiça para o povo da igreja que eu congrego, daquela congregação X que eu participo. Então, não, isso aqui é para o pessoal da congregação cristã do Brasil, Igreja do Véu. Não, a congregação era a reunião do povo de Deus, que na verdade o próprio povo de Israel. E havia alguns chefes de tribos, né, das tribos de Judá, Levi, que eram os 12 filhos de Jacó, que se tornaram tribos. E esses líderes era essa congregação aqui. Então, uma versão está dizendo: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens? Enquanto a outra já fala mais diretamente. Essa aqui é a Almeida Revista Atualizada. Falais verdadeiramente a justiça? Muito mais simples em relação ao que a gente fala hoje, ao nosso jeito de falar hoje, né? Julgais com retidão, ó filho dos homens. E aí eu vou pegar aqui a nova tradução da linguagem de hoje, né? Eu queria ter pego a NVI, mas a NVI está de suporte hoje para a câmera. Estou sem pedestal para a câmera, e aí a NVI está aqui para ajustar a altura da câmera. Então não vou ler nela, mas vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Diz assim: será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Olha só. O outro lá está falando falar a verdade. Mas assim, o que tem a ver o cara falar verdadeiramente ou falar a verdade? Porque as sentenças eram pronunciadas, falado. Para nós hoje, assim, o juiz dá a sentença, mas ele lê, mas está escrita ali a sentença, né? Ele fala, olha, será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Será que vocês estão fazendo justiça? Será que vocês estão julgando de forma reta mesmo, de forma justa? Eu peguei esse texto e li nessas três versões para que você possa entender que há uma certa diferença. Os três textos aqui estão falando da mesma coisa, só que numa linguagem que é mais difícil de entender. Assim como eu citei o exemplo de um texto de séculos atrás na própria língua portuguesa. Se você pegar, você vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que esse cara está dizendo? Você acha até que é a língua estranha. Então, é extremamente importante você ter mais de uma opção, né? Algumas traduções mais recentes, né? Como eu citei a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje é uma boa opção, né? Às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu não gosto dessa, essa aqui é meio estranha. Use elas para comparar. E aí você pode me dizer assim, Davi, eu não tenho condição de comprar estante Bíblia. Existem aplicativos hoje, tem o My Bible, e nesse aplicativo você baixa as versões de Bíblia que você quer, né? Existem várias versões, as principais estão lá. Tem Bíblia com dicionário de grego, de hebraico, você clica no termo e ele mostra qual que é aquela palavra ali e quais as possíveis traduções, né? Você clica no texto em português e ele vai dizer, olha, esse aqui é o termo tal, foi traduzido do termo tal. Esse termo significa isso, isso e isso. Então, um aplicativo riquíssimo e que não tem um custo por essa ferramenta tão importante. Então, é só uma questão de ir atrás, de correr atrás. Existe muita ferramenta boa. Não deixe de
de ler o texto bíblico, mas se você quer estudar o texto bíblico, não use só uma tradução, não. Use outras, use várias traduções. Existem boas traduções, gente séria fazendo, e tente entender da melhor forma possível para que você possa transmitir o texto bíblico de uma forma clara também para as pessoas que estão à sua volta. Tá bem? Um abraço, fique na paz. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que o vídeo possa somar com a vida e com o ministério. Um abraço e fique na paz. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not